Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira tem como tema alimentos e dias, mas antes disso meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue sua bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E se você ainda não está participando do nosso sorteio da camiseta do Chegou a Hora, pô cara, perde tempo não, corre aqui no link que está na descrição do vídeo e participe. Como eu disse, terça-feira tem como tema alimentos e dias. Como o próprio título da lição já fala, hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos que Paulo comenta ali em Romanos 14. Eu quero começar falando com você sobre alimento, porque nós já falamos um pouquinho ontem. Então, abra sua Bíblia ali em Romanos, capítulo 14, verso 14. A minha tradução é a nova versão transformadora. E ela diz o seguinte: eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro, mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Se você olhar meio rápido para esse texto, dá uma impressão que Paulo está abolindo aquilo que foi dito no Antigo Testamento sobre alimentos puros e impuros. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo, ele sempre foi a favor disso, porque Paulo sempre disse que a lei deve ser respeitada. Nós já conversamos sobre isso durante essa lição desse trimestre. Então Paulo está dizendo o seguinte: ele não está falando que você pode comer porco, ele não está dizendo sobre os animais puros e impuros. Ele está falando dos alimentos que você pode comer, dos alimentos que estão liberados, que Deus liberou. Se você acredita que comer alguma coisa vai te fazer mal, por exemplo, o que nós já conversamos ontem sobre o vegetarianismo e o consumo de carne, aí eu quero deixar mais profundo ainda. Tem pessoas que são veganas, elas acham errado consumir qualquer alimento de origem animal, mesmo que o animal não tenha morrido. Então, para aquela pessoa, ela consumir leite é errado. Então, para ela, aquilo é impuro. É nisso que Paulo está dizendo. Paulo está falando que nós não estamos presos a nenhuma tradição. E sim o que você... eu acho errado o consumo de açúcar. Eu acho errado o consumo de leite. Eu acho errado o consumo de qualquer outro alimento que está liberado por Deus, mas você, por algum motivo, acha errado, então aquilo é impuro para você. Porque você tem que lembrar que Paulo está dizendo isso daqui baseado na carne que os romanos estavam consumindo, que eram oferecidas a deuses. Lembre-se disso, sempre coloque esse contexto na sua mente. Então Paulo está falando bem simples. Se você acha algum alimento que você pode comer, mas que você não quer comer por qualquer convicção que você tenha, não coma. Um outro ponto que Paulo comenta aqui é sobre os dias. E eu quero ler para você Romanos 14, o verso 5. Mas agora eu vou ler para você na tradução da Bíblia a mensagem. E ela diz o seguinte: digamos que alguém pense que determinados dias devem ser considerados sagrados, enquanto outro pensa que todos os dias são iguais. Há boas razões para cada opinião. A verdade é que cada um é livre para seguir as convicções da consciência. Aqui entra exatamente no mesmo contexto do alimento. De primeiro momento você olha e parece que Paulo está abolindo o sábado. Por que Paulo disse isso? Por uma razão simples. Porque naquela época, alguns romanos que tinham se convertido ao cristianismo e estavam fazendo algumas outras festas religiosas, alguns tipos de jejum que não estavam escritos especificamente na Bíblia. Isso estava incomodando outras pessoas. Então Paulo está dizendo o seguinte: você é livre para adorar a Deus, fazer o seu jejum da forma que você quiser. Um exemplo prático é o Natal. Existem pessoas que apoiam a ideia do Natal,
E existem pessoas que não apoiam a ideia do Natal e tá tudo bem, tanto para um lado quanto para o outro. O problema é você tentar impor a sua ideia para outra pessoa, que foi exatamente aquilo que nós conversamos no domingo. A igreja não é local de você impor ideias. Então, se você concorda com uma árvore de Natal dentro da igreja, ou você não concorda, tudo bem. Porque existem pessoas que gostam e existem pessoas que não gostam. Por mais que o Natal não seja exatamente o dia que Cristo nasceu, é só um ato simbólico de nós nos lembrarmos que Cristo nasceu nesta terra. Não importa se a data foi naquela ou na outra, ou foi em outra data. Aí se você concorda com isso ou você não concorda, tudo bem. Então é isso que Paulo está falando, que cada pessoa, baseado no seu próprio conhecimento, baseado no seu próprio relacionamento com Deus, entende que existem alimentos que ele pode comer e alimentos que ele não pode comer, daqueles alimentos que Deus liberou. E Paulo está falando também sobre as festas. Existem festas que você pode fazer ou você não pode fazer, baseado no seu relacionamento com Deus, baseado no que você concorda ou você discorda. Então, neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, que o Senhor nos ajude a fazermos tudo de acordo com a nossa consciência, naquilo que nós achamos correto ou nós achamos errados, baseados no nosso relacionamento com o Senhor. Não estamos buscando fugir da Tua lei, Pai, mas que cada pessoa tem um relacionamento com o Senhor e tem um entendimento sobre coisas que ela pode ou não pode fazer, naquilo que o Senhor permitiu que nós fizéssemos. Então, Pai, que o Senhor nos ajude a não querer impor a nossa vontade sobre a vontade dos outros, que nós façamos aquilo que nós achamos e que o outro faça aquilo que ele acha. Pai, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja unida e firme e que nós não tenhamos vontade de fazer picuinha e dificuldades na vida do outro, que nós não sejamos pedra de tropeço para outros irmãos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.